aquelas pessoas, como eu estava falando antes, de como eu venci a minha timidez, só que foi na época da infância. E isso quando eram ocasiões, né, quando haviam mais adultos, como eu falei, encontros sociais de família, amigos de familiares. Quando eram com pessoas já mais da minha idade, era muito mais difícil. E festas, então, para mim era o terror. Era extremamente complicado, eu sofria muito para conseguir enfrentar esse ambiente, porque eu achava que eu, por qualquer motivo, por mais sem sentido que possa ter parecido, eu fosse passar vergonha de alguma forma, fosse passar constrangimento, entre outras, e que minha integridade não seria respeitada e por conta disso também poderia passar embaraços. Bom, quando eu fui mudado de escola 2 vezes, praticamente, nas vezes em que nos mudavam de ambiente, eu ficava, como eu falei, era algo além da timidez puramente por si só, puramente simples. Eu ficava extremamente ansioso, com muito medo daquelas pessoas. Então, quando havia mudança de escola, por exemplo, para mim era assim, como se fosse o impensável, de tanto medo que eu ficava. Eu teria de ser acompanhado por algum adulto que eu falo, era pessoas com mais de 30 anos, 40 anos, para aquele novo ambiente, que haviam muitas pessoas da minha idade, e aí eu gostava não, eu tinha de me refugiar, ficando sempre isolado no canto do cômodo, no canto da sala, aquela última cadeira que ninguém via, e eu gostava de chamar o menos atenção possível. Até que eu comecei isso aí foi o início, até que eu comecei a pensar que na verdade seria justamente o contrário, porque eu comecei a perceber, quando eu comecei a conhecer que havia aquela turma da bagunça, a turma do fundão, aí eu pensei, escolhi mal, e eu ficava com muito medo, com muita timidez, e só que era uma faca de 2 gumes para mim. Era aquele tal do se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, porque ao mesmo tempo que eu era extremamente tímido, então tinha que me isolar no fundo, só que eu ficava muito temeroso com a turma do fundão, com a turma da bagunça, fazendo brincadeiras e tal, e que talvez eles pudessem me colocar nessas brincadeiras de alguma forma, e eu fosse me sentir muito ruim. Ao mesmo tempo, eu sabia que se eu fosse lá para frente da sala lá com o professor, eu, de forma inconsciente, eu poderia passar um constrangimento muito, muito forte e grande, porque eu pudesse pensar que todos da sala estariam me observando, me vendo, passando por aquela situação. No fim das contas, eu acabei tendo esses julgamentos precipitados, mas devido justamente a esses meus medos que eu tinha, que é muito além da timidez, pois tanto as pessoas da turma do fundão da sala, vendo a minha situação, ao invés de tirarem sarro comigo, fazer chacota e tal, parecia que era o efeito inverso. Viram que eu era aquele tímido estilo nerd estadunidense, aquele nerd bem, sabe, norte-americano, bem dos anos 70, com aquelas roupas bem travadas, bem certinhas, ajustadas, e isso causava neles era justamente uma visão de dó, de pena, e ainda mais porque eu era extremamente educado nas minhas falas, eu era muito, muito cordial, gentil, para não falar de um certo sentido diplomático, assim, com todos, sem exceção. E como subterfúgio nessa época,
eu já buscava a religião, só que eu não falava de qual crença que eu era, não falava nada, eu apenas ficava de Deus, Jesus e tal, espiritualidade. E aí acho que todos ficavam, não sei o que as pessoas, meus colegas, né, pensavam tal. Tanto nisso eu ficava nisso, quanto fazendo desenhos. Eu gostava de fazer desenhos, eu fazia desenhos realistas. E tanto falava nessa questão aí de religião, quanto de Deus, né, espiritualidade, quanto ficava nos desenhos e tratava todos justamente nesse daí de paz, aquele que quer ficar sempre muito bem com todo mundo. Aí as pessoas ficavam com pena, ficavam com dó de mim, sentiam misericórdia, compaixão, não sei, acabavam não fazendo chacota, não brincando comigo, pelo contrário, me tratavam muito bem, muito bem. E até que houve uma época em que eu acabei começando de forma natural a me sentar mais próximo do professor, porque aí me vinha um outro pensamento em mente, aquele que eu falei de que eu me sentia mais seguro com pessoas mais velhas, pessoas que eu sentia essa maturidade, essa segurança. E eu pensei, quem ali melhor do que justamente o professor, a professora para isso? E aí eu acabava ficando colado com os professores nas cadeiras, sempre do canto, encostado com a parede, nunca no meio, que no meio eu me sentia extremamente tímido, ficava com medo dos meus amigos da minha sala, tinha de ser realmente sempre encostado na parede, o mais próximo da mesa do professor. A minha carteira tinha que ficar, até se possível, colada. Eu fiquei assim, acho que por uns 2 anos, 3 anos da minha pré-adolescência, e de fato eu me sentia mais tranquilo, essa segurança, mas eu só ficava muito ruim era quando os meus colegas de sala vinham, né, na frente da sala fazer apresentação e faziam brincadeiras com as professoras e com os professores faziam brincadeiras também. Eu pensei que essas brincadeiras pudessem de alguma forma resvalar em mim, e aí eu tentava me encolher o máximo possível ali na cadeira, disfarçar para que eu ficasse assim, para que eles pensassem de que eu não estaria existindo ali, para que eu chamasse menos atenção possível, para que ninguém lembrasse que eu estivesse ali. E nos momentos de seriedade, né, como realmente entregar algum trabalho, alguma explicação do professor, correção de prova e tal, eu me sentia muito bem, justamente porque eles ficavam muito sérios e eu me sentia confortável e seguro com essa seriedade. Mas quando havia, por exemplo, ocasiões em que eu tinha de ir para o pátio no intervalo, que na época era recreio que chamava, né, isso aí até o começo dos anos 90, meados dos anos 90 era recreio, eu ficava sempre o máximo possível, assim, no início, para falar a verdade, eu ficava na sala de aula fazendo desenhos na lousa, arte na lousa, arte clássica ali na lousa da sala, aí fui passando para outras salas, ou então eu ficava no corredor ou no saguão social, onde ficava a passagem entre os professores e a diretoria, os funcionários da escola. Eu ficava ali refletindo, rezando, enfim, contemplativo, até que chegou uma época em que não havia mais como, e o que seriam lá os que tomavam conta, né, da criançada, dos adolescentes, tal, falavam: olha, tu não podes mais ficar aqui, terá de ficar no pátio junto com as outras crianças, outros jovens, os pré-adolescentes, outros adolescentes. Para mim isso era o terror. Imagine, eu já tinha aquela timidez aguda, extremamente forte. Imagine, e medos, não é? Imagine então ficar no pátio com toda aquela algazarra, aquela muvuca infantil, infanto-juvenil. Eu suava frio, meu coração batia aceleradamente,
Minha pressão só não caía porque até essa época, como eu falei no início lá dos vídeos, eu não tinha pressão baixa, mas eu ficava com muito medo, taquicardia intensa, suava. Mas eu procurava ficar sempre o mais próximo possível, encostado com a porta, quase encostado ali com o corredor da passagem da entrada entre o pátio do intervalo, do recreio, e a parte onde ficava a parte interna da escola, né? Os funcionários, os professores passando, o diretor, a diretora e tal. Isso me dava um pouco mais de alívio, porque também era um canto ali que só os mais tranquilos, mais quietos, como eu, digamos, ou os nerds, né, na época, ficavam. E no máximo o faxineiro ali passava, ou um professor, mas eu ficava ali no canto ali, de vez em quando conversava com um amigo ou outro, com um colega e outro, conversava, mas pouquíssimas pessoas passavam por ali. E quando dava o sinal de que terminava o intervalo, que terminou o recreio, eu agradecia, aliviado, torcia. Eu era um dos primeiros, acho que o primeiro praticamente, já que já entrava para dentro novamente e já ia para a sala de aula. E o único momento em que eu não me importava com essa situação, que eu ficava tranquilo, que eu não tinha essa timidez, essa vergonha, esses medos, era na entrada da escola, na hora no início, né, antes da aula, em que até o meio dos anos 90 nós éramos colocados em filas na quadra esportiva, na quadra poliesportiva das escolas, todas as salas, todo mundo em ordem para cantar o hino nacional. E isso chegou a ocorrer até mais ou menos os meus, mas eu não lembro exatamente, acho que até meus 15 anos, mais ou menos, 14, 15 anos. Tanto quando eu estava no colégio, na época era o Colégio Vital Brasil, e quando eu também estava na escola infantil Novo Mundo, ambos na Bela Vista, em São Paulo, na região ali do Bexiga. E aí, como tinha aquela ordem toda dos alunos ali, com os professores na frente de cada fileira representando as suas salas, cantando o hino nacional, eu ficava tranquilo, sossegado, tranquilo. Mas para mim, outro momento em que eu sentia um verdadeiro terror psicológico era nas aulas de educação física. Imagine isso para quem é tímido, para quem tem medo de enfrentar as pessoas, essa fobia social. Era muito complicado. Mas isso aí é uma outra história, para um outro vídeo. Vai ficar muito longo. Muito obrigado, até mais e tchau.